I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Como eu sempre falo, bons trabalhos autorais, ainda mais brasileiros, têm que ser sempre apoiados e divulgados. E por isso que eu vou falar desse livro. O Quarto Mistério, o Encontro com o Caos, é um livro de sci-fi daqueles clássicos, com a mistura certinha de ciência e filosofia, que, te deslumbra enquanto causa reflexão, coisa que é cada vez menos comum no sci-fi atual. Então entra no link na descrição para comprar esse livro. Vamos apoiar esse excelente trabalho autoral, ficção científica da melhor qualidade, feita pelo Matheus Souza Célios. Eu garanto que vocês não vão se arrepender. Corre lá! Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo. E assim como os fãs punhetinhas da Marvel, que odiaram o Scorsese por dar uma declaração obviamente mais do que correta de que em relação aos filmes de super-herói, né, é o que é parte de diversão, que não é cinema. E tudo bem isso também, não tem problema isso, esse que é o problema dessas pessoas, né? O cara falou uma verdade e na realidade não tem problema, eu gosto de ir no parque de diversão. E, um monte de gente caiu de pau na época, tal. Teve gente corremoendo isso por meses e meses. E muito disso é retrato, inclusive no vídeo que eu fiz, se é culpa dos Zoomers ou dos Millennials, de que as pessoas não conseguem mais simplesmente manter o foco em alguma coisa por mais de alguns minutos. Qualquer coisa, um ritmo um pouco mais lento e mais contemplativo, é visto como extremamente chato e idiota. E tudo mais. E nesse lastro, né, a gente tem esse crítico, escreveu uma matéria sobre o Martin Scorsese, que é obviamente um clickbait. Óbvio que o Martin Scorsese não vai dar a menor trela para isso. Não vai dar a menor trela para isso. Ele tá, né? Quem que é esse figura aí perto do Martin Scorsese? E incrível, as reclamações dele são muito similares de Zoomers, né? Muito lento, isso e aquilo. Só que eu acho que o cara não esperava que com o clickbait dele ele ia atrair um outro diretor de renome para esculhambar esse artigo. E o Guillermo del Toro foi pro Twitter para defender o Martin Scorsese e ele, na verdade, ele diz que destruir o Martin Scorsese é semelhante, ou melhor, a tentativa de destruir o legado do Martin Scorsese é semelhante ao colapso cultural. E, cara, né? Você pode não gostar do Guillermo del Toro, ele tem, pra mim, ele é meio 8 ou 80. Ou ele faz coisas sensacionais, ou ele faz coisas horrorosas e que ainda assim são premiadas, como, por exemplo, A Forma da Água, lá, aquele filme pra mim é horroroso. Mas, Labirinto do Fauno, Espinha do Diabo, pra quem gosta das coisas mais Blade 2, o Pacific Rim, né? Esse novo Pinóquio vai ser muito bom, esse stop motion do novo Pinóquio, enfim. Então o Guillermo del Toro ele ficou enfurecido quando soube dessa crítica ridícula dessa revista, desse ensaio publicado no The Critic, dizendo que o Martin Scorsese vou até pegar é autoindulgente. Então, recentemente, esse Shanigan, esse paspalho aí, escreveu esse ensaio para o The Critic, falando que o diretor, Bons Companheiros, Touro Indomável, Taxi Driver, Os Infiltrados, o Irlandês, cara, sempre foi um talento desigual e a fama e o prestígio adicionaram autoindulgência. E aí, vendo isso, o Del Toro mandou que não apenas ele defende veementemente o trabalho do Martin Scorsese ao longo dos anos,
mas também ele colocou alguns pontos que mostram por que o trabalho do Martin Scorsese é sublime. E aí ele escreve no Twitter: eu raramente posto algo contraditório aqui, mas a quantidade de equívocos, imprecisões descuidadas, adjetivos hostis, não apoiados por uma lógica real, é ofensivo, cruel e mal intencionado. Inclusive ele fala que se ele pudesse, ele encurtaria a própria vida para prolongar a do Martin Scorsese. Se fosse dada essa oportunidade, ele aceitaria o acordo com orgulho. E ele ficou, possesso com... Porque, assim, eu não vou ler a matéria, porque ela... Quem quiser, tá lá, Martin Scorsese, só procurar The Critic, é uma revista inglesa, thecritic.com.co.uk, e você vai achar essa matéria. Mas, obviamente, eu não vou ler ela, porque ela é extremamente desrespeitosa. Sabe aquela coisa de... Cara, aí eu fui pesquisar, esse é o segundo artigo que esse cara escreve para essa revista. É o cara desesperado, tentando parecer uma pessoa relevante, atacando um ícone do cinema. E assim, ícone do cinema, de verdade. E aí o artigo é extremamente desrespeitoso. E assim, os pontos são todos facilmente refutáveis. Tipo, falar que o Toro Indomável é um filme ruim, que o Lobo de Wall Street dolorosamente lento. Mano, aí o Del Toro fala: a maior parte do artigo é semelhante a criticar Picasso por não ter a perspectiva correta, ou Gauguin por ser berrante. Se você atacar essas pedras angulares, você deve colocá-las para fora. Você desmonta o trabalho e constrói sua posição. Não apenas dar uma opinião com adjetivos destrutivos. É você reclamar. É um exemplo extremamente tosco, mas aproveitando esses exemplos que ele deu, que são obviamente muito mais, mas nem todo mundo vai entender, Gauguin e tudo mais. É como você reclamar, você escrever um artigo caindo de pau no Ramones, porque eles escreviam músicas com 3 acordes. E, mano, quem são eles na fila do pão, sabe? Músicas dolorosamente ruins, péssimos discos e não sei o que lá. Sendo que essa sempre foi a proposta deles, e eles literalmente deram um chute inicial para um movimento que durou por décadas. E todo mundo tentou emular eles. Claro que o exemplo, assim, não dá para comparar Scorsese com Ramones. Mas, você reclamar... Não, é assim... Onde estão as formas realistas de Picasso? Na Guernica aqui, mano, que isso? Falta mais realismo nessa obra. É dolorosamente ruim esse quadro. E é esse o tipo de coisa, cara, que, assim, é ridículo. Ridículo. E ele observou que ele ficou sem palavras com críticas tão imprecisas e sujas. Quando eu leio peças como essa, destinada a uma das forças mais benignas e uma das mais sábias, sinto os tremores de um colapso cultural iminente. E o que ele quis dizer com essa questão do sinto os tremores de um colapso cultural iminente? Se as pessoas levam a sério esse tipo de opinião, e a gente sabe que os zoomers não dificilmente pensam exatamente isso sobre esses filmes do Martin Scorsese e tudo mais, porque, de novo, assistam o vídeo Zoomers ou Millennials, a culpa é de quem? Assistam esse vídeo para não ter que ficar me reexplicando. Mas a gente vai ter uma geração artisticamente perdida, porque a gente não está longe mesmo da beira de um colapso cultural, quando a gente vê que pessoas dão mais importância para uma série como a She-Hulk do que, de repente, um filme... falar de um filme que foi lançado
há pouco tempo, que aí o pessoal fica nervoso porque eu falo dele sempre, O Homem do Norte, que é um filme bem bacana, lançado para o cinema. Porque tiveram alguns filmes legais para streaming, mas para cinema a gente tá com déficit, tá com um probleminha aí. E é justamente essa questão. Os Eternos, culturalmente eu tô falando, são mais importantes, esse filme é mais importante do que centenas de filmes aí que são muito melhores, mas não são filme de super-herói. Não é parte de versões. São filmes que muitas vezes são contemplativos, filmes que fazem você pensar. A literatura hoje não faz você pensar. Tudo tem resposta pronta. O cinema não te faz mais pensar. Tem um personagem que vai te explicar a porra do filme inteiro. Não se preocupa. Você não vai ficar com nenhuma opinião sem resposta. Você não vai ficar com nenhuma dúvida, na verdade, até o final do filme. Vai ter um porcaria de um personagem, ou um flashback, ou o que quer que seja, que vai explicar tudinho pra você. Mas por quê? Porque esse público mais novo precisa disso. Porque é um público formado, desde os millennials, a gente teve um grande aumento no analfabetismo funcional. A gente pulou dos analfabetos para os analfabetos funcionais. E esse número tem aumentado drasticamente. Pessoas que não compreendem. Quantas e quantas pessoas não entendem absolutamente nada do que eu falo num vídeo meu e vem falar groselha em comentário? Quando, cara, dificilmente uma pessoa vai falar que eu sou obtuso ou sou, sei lá, verborrágico em relação aos meus comentários. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu sou o mais simples e direto possível. E mesmo assim as pessoas não entendem. E esse é o problema. Assim como o idiota, que é a única pessoa no mundo que não sabe que ela é uma idiota, né? O analfabeto funcional é mais ou menos a mesma coisa. Ele acha, ele inclusive fica replicando coisas, esses analfabetos funcionais, não sei o que lá, sem saber que ele é um imenso analfabeto funcional, que não entende absolutamente nada, não compreende textos simples. E precisa sim desse personagem expositivo nos filmes. Então eu entendo completamente essa preocupação do Del Toro. E, mano, falar o que do Martin Scorsese? O cara tem que ser muito tosco ou um desesperado. Porque se fosse um lugar sério, demitia esse cara no dia seguinte. Por escrever tanta porcaria. Opinião, pô, ótimo. Agora, escrever esse tipo de artigo, você sabe que não é um artigo de opinião, é um artigo de clickbait, é um artigo para atrair, e é odioso também. Então, deixa aí o seu comentário e até a próxima. Sua contribuição agora é mais importante do que nunca. Todos sabem que o canal foi banido sem nenhuma explicação e depois, por um erro, reestabeleceram o canal. Mas se antes eu já estava vivendo um problema grande de visualizações, essa questão foi ainda piorada depois desse acontecimento. Então cada vez menos pessoas têm acesso aos vídeos, cada vez menos pessoas que possam ter interesse não são apresentadas ao canal e por aí segue. Então quem que puder e quiser auxiliar, www.apoiocoletivo.com/geekvelho. Lá você consegue ajudar o canal com diversos valores. Muito obrigado. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu estou usando e, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.